Oi, pessoal, tudo bem? Primeiro ano, pedi para que vocês assistissem um filme chamado Poder Além da Vida, para a gente relacionar esse filme com o nosso filósofo Sócrates de Atenas. Então, eu queria comentar com vocês algumas questões do filme. Quem ainda não assistiu, eu gostaria que assistisse. É um filme muito interessante, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, a minha primeira questão no filme é: qual a ideia central que esse filme desenvolve? Qual que é o tema central desse filme? E aí a gente pode pensar na figura daquele jovem que aprende com o suposto filósofo a realmente aproveitar a sua vida da forma correta, a vencer os obstáculos, a vencer os seus desafios, né? A trabalhar a sua moral e encontrar a verdade dentro dele mesmo. E aí ele se torna uma pessoa completamente diferente quando ele passa por esse processo. Então a gente pode pensar no início que a ideia central é essa. Outro ponto interessante: por que você pensa que o personagem Dan, que era o jovem do filme, chama o senhor do filme de Sócrates? Aquele ator mais velho lá do filme, o senhor, ele não se chama Sócrates, mas o jovem Dan chama aquele homem de Sócrates o filme todo. Por quê? Nós poderíamos dizer que é porque ele vê na figura daquele homem um homem extremamente sábio, que começa a orientar aquele jovem pelo caminho correto a seguir. Assim como Sócrates de Atenas, o filósofo, tinha vários discípulos que eram muito jovens e ele orientava os seus discípulos, né? Ele influenciava esses jovens no melhor caminho a seguir, a encontrar a verdade dentro deles mesmos, né? Então Sócrates fazia todo esse processo. Por isso que aquele jovem que conhece o filósofo Sócrates chama aquele senhor de Sócrates, ok? Explique com suas palavras o que significou Sócrates levar Dan até o alto da montanha e o que ele aprendeu com isso. Então, Sócrates leva o jovem para ver algo espetacular no alto da montanha. E durante toda a caminhada, que foi uma caminhada longa e difícil, o jovem Dan, ele vai muito animado para essa empreitada. Quando ele chega lá, não tem nada lá em cima. E aí o que significa? Qual que é a mensagem final desse processo? É que o caminho, ele é o mais importante do que a chegada. Às vezes a gente passa a vida esperando alguma coisa muito espetacular, quando aquela coisa acontece, em questão ali de minutos, a graça vai embora. Então a gente tem que aproveitar o caminho, o processo. Não importa o processo pelo qual a gente passa, a gente precisa aproveitar esse processo, a gente precisa aprender durante o processo. Então, o caminho até o alto da montanha, ele foi muito interessante, havia muita expectativa, né? Então, a lição principal dessa questão é: o caminho é mais importante que a chegada, ok? Quais os valores morais do personagem Dan antes do seu contato com Sócrates? Então, ele era um jovem arrogante, prepotente, achava que sabia de tudo. Tem uma parte lá no filme que ele fala assim, ó: me faça aí qualquer pergunta que eu vou te mostrar que eu sei, né? Qualquer coisa. Então, ele achava que ele sabia tudo. E, conforme o filósofo Sócrates, que o princípio da sabedoria é o só sei que nada sei. Quem acha que sabe demais não está aberto para o saber, mas quem reconhece a sua própria ignorância, esse sim está pronto para aprender alguma coisa. Então, ele era um jovem arrogante, prepotente e depois ele muda completamente, né? Ele se torna humilde e ele se torna um jovem realmente digno. Lembrando vocês, primeiro ano, que essa é uma história verídica. Esse jovem realmente existiu. Em determinado momento da vida dele, ele
teve um processo de autoconhecimento muito grande. A gente não sabe se foi o contato com um homem sábio, se foi a leitura de um livro, foi um acontecimento muito grande que aconteceu na vida dele, mas a gente sabe que ele passa por um processo de conhecimento e se torna um grande autor de vários livros, ok? Outra questão aqui, ó. Reconhecer que não sabe é a primeira percepção do guerreiro. Relacione essa afirmação com o princípio socrático, só sei de nada sei. Só sei que nada sei. Então, eu acabei de fazer essa relação com vocês, né? De que quem acha que sabe muito não está aberto para o saber. Mas quem reconhece a sua própria ignorância, esse sim está pronto para conhecer tudo mais que existe no mundo, né? Vamos ver uma próxima questão aqui para a gente comentar. É uma questão de filosófica, né? Porque quando o jovem Dan fala assim, ó, me faz qualquer pergunta que eu vou te mostrar que eu sei a resposta. E aí o Sócrates pergunta para ele, você é feliz? E aí essa pergunta ele não conseguiu responder. Então, vamos ver essa questão aqui. Letra D. A felicidade não é obtida no final de uma conquista, mas sim durante seu desenrolar ou caminho. Tem a ver com a montanha. É incrível como as experiências pelas quais somos submetidos ao longo da vida modificam o nosso comportamento, sendo preciso uma derrota para se dar valor ao todo. A felicidade está na jornada e não no destino. Então, é uma questão aqui para ser comentada e é essa questão que nós tanto comentamos, né? Que às vezes é necessário uma derrota, algo ruim que aconteça na nossa vida para a gente poder acordar e perceber quantas coisas boas. No caso do filme, aquele jovem, ele sofreu um grande acidente, ele teve a possibilidade de não ir para as Olimpíadas, que era o sonho dele. Então, nesse contexto, ele passa por um processo de autoconhecimento, né? Outra questão aqui importante é que estabeleça uma relação entre as atitudes de Dan e as atitudes do jovem hoje. Então, a gente percebe que os jovens hoje, a gente tem uma geração orgulhosa, uma geração de jovens autossuficientes, que acham que sabem tudo, que não precisam dos conselhos dos pais, acham que os pais não sabem de nada, arrogantes, prepotentes. A gente tem essa geração, né? E essa geração, ela não sabe de nada. Precisa passar por um processo de autoconhecimento, precisa se conhecer para descobrir quem realmente é, que está num processo de construção. Há muito ainda que aprender, Então, era isso que eu queria comentar com vocês, primeiro ano, essa relação de humildade e conhecimento. Assim como os jovens de Atenas passaram pelas mãos de Sócrates, e aí Sócrates com eles fez um processo de ironia e maiêutica. Na ironia eu faço o jovem reconhecer que só sei que nada sei, e na maiêutica eu faço o jovem encontrar o conhecimento dentro dele mesmo. Aquele jovem do filme também passa por um processo de autoconhecimento. Ele passa pelo processo ele acha que sabia tudo, ele sofre uma grande derrota, que foi o acidente, e aí ele começa a pensar sobre si mesmo, passa pelo autoconhecimento e descobre que ainda há muito o que aprender. Então, essa é a relação entre o filme Poder Além da Vida e Sócrates de Atenas, o nosso filósofo em questão. Então, um grande beijo para vocês. Quem não assistiu o filme, assista, porque vale a pena. Tem no YouTube, eu deixei até o link. Tem no Netflix. Assistam um filme que vale muito a pena, tá bom? Então, um abraço para vocês, primeiro ano. E façam as tarefas, tá? Façam todas as tarefas que nós propomos, porque nós vamos olhar essas tarefas. Eu ainda não sei como que nós vamos olhar, mas eu que gosto de avaliar através das tarefas, eu quero muito olhar as tarefas que eu passei, tá? Um abraço para vocês, obrigada!